Olá pessoal, comentando este livro aqui, A Escravidão na África, do Paul Lovejoy. O que destaca são as elites locais africanas que comercializam esses escravos e que inclusive têm escravos, né? Ele vai citar aqui na página 191. Oió utilizava escravos extensivamente em posições administrativas e militares. E esse Estado podia bem se permitir a isso, considerando o papel que ele desempenhava na exportação de escravos para a América. O rei Alafim tinha um grande contingente de escravos que residiam no palácio e nos cercados adjacentes. Estes provavelmente chegavam a vários milhares na primeira metade do século XVIII e formavam três categorias. Os eunucos eram uma, alguns guardavam as esposas e os filhos do rei, enquanto havia três eunucos superiores responsáveis pelas questões judiciais, religiosas e administrativas, respectivamente. Uma segunda categoria de escravos reais era a dos hilares, assim chamados porque as suas cabeças eram raspadas e tinham cicatrizes especiais no rosto e no corpo. Eles atuavam como guarda pessoal do rei, mensageiros reais e cobradores de impostos. Havia várias centenas, de ambos os sexos, e eles tinham seus próprios oficiais. Uma terceira categoria de escravos reais incluía grande número de indivíduos com funções administrativas e rituais. O sistema parece ter se desenvolvido gradualmente, alcançando seu apogeu antes de 1754 e o golpe de Estado do Bachorum Garra. Garra desmontou a administração real e substituiu por uma própria, provavelmente dependendo de seus próprios escravos. Depois que ele foi assassinado em 1774, o Alafim Abiodun, em 1789, restabeleceu o sistema de escravidão real. Então, era uma prática ali que existia ali na própria África, né? Agora, em outro lugar, tá? No interior da Baía de Biafra, de onde 900 mil escravos vieram, do período de 1700 a 1800, muitas famílias tinham escravos, como o relato de Olaudá Equiano, datado de meados do século XVIII, deixa claro. O pai de Equiano tinha escravos na sua residência, e a generalização de Equiano a respeito da escravidão sugere que os escravos eram comuns. O próprio Equiano, depois que teve a infelicidade de ser sequestrado, trabalhou como aprendiz de ferreiro. Então ele foi vendido para comerciantes europeus e finalmente tornou-se um escravo nas plantations das Américas. Sua comparação das suas experiências é instrutiva. Ele diz assim: aqueles prisioneiros que não eram vendidos ou resgatados eram mantidos como escravos. Mas qual a sua diferença da condição dos escravos das Índias Ocidentais? Conosco, eles não trabalham mais do que outros membros da comunidade, mesmo seu senhor. A sua alimentação, vestimenta e moradia eram praticamente as mesmas que as dele, exceto pelo fato de que não lhes era permitido comer com aqueles que tinham nascido livres. E não havia praticamente nenhuma outra diferença entre eles, do que um grau superior de importância que o chefe de uma família possui no seu estado, e aquela autoridade que, como tal, ele exerce sobre todas as partes de sua família. Alguns desses escravos têm até mesmo escravos, eles mesmos, como sua própria propriedade e para seu próprio uso. Então veja, ele era escravo, mas ele tinha uma situação praticamente igual a de um livre, tá? Isso lá na África, quando ele era escravizado lá. No caso aqui da Baía de Biafra. Apesar das lacunas na documentação relativa no interior de Biafra, a tendência histórica é clara. Um modo de produção baseado na escravidão surgiu em algumas partes da costa da África Ocidental. Entre os Acãs, esse modo de produção precedeu o desenvolvimento do comércio escravo transatlântico. A produção de ouro, o ofício de carregador e o emprego de escravos na agricultura precederam em muito o rápido crescimento das exportações de escravos no final do século XVII e no XVIII. O comércio externo reforçou e encorajou a expansão de um modo de produção escravo, mas o mercado americano não causou isso. Ao longo da costa de Serra Leoa e da costa dos escravos, parece ter havido uma correspondência direta entre o tráfico de escravos transatlântico e a consolidação de um modo de produção escravo. Oió, Dahomey
e Aladá e outros estados lutavam para explorar as possibilidades do comércio exportador. E no processo, os senhores de escravo empregavam os seus escravos na produção doméstica, aparentemente em escala crescente. Ao longo de Serra Leoa e da costa da Alta Guiné, surgiriam comerciantes príncipes locais, que também utilizavam o trabalho escravo para se beneficiar, ao mesmo tempo em que a seção de Fouta-Djallon estava intimamente associada à escravidão. Em contraste, na Baía de Biafra, a interação entre comércio, escravização e produção só começou a atingir um nível de integração que pode ser equiparado ao modo de produção baseado na escravidão na segunda metade do século XVIII. Na página 196, a concentração de escravos em torno de São Salvador e Banza-Sônio, no Congo, continuou pelos primeiros 2/3 do século XVII, embora o tráfico de escravos através do porto congolês e Pinda declinasse, com o colapso do eixo comercial Congo-São Tomé. Aqui ele está falando então dessa continuidade da escravidão ali na África. Ele vai tomar o exemplo de Serra Leoa. A história de Freetown, o primeiro e mais importante povoado, fornece um exemplo surpreendente dessa contradição. Apesar do seu nome, Freetown, a povoação era uma cidade livre somente para aqueles escravos retirados de navios negreiros e outros repatriados na América. Mas tinha escravo lá. Entende? O que vinha do navio negreiro, ele era repatriado, ele era livre lá em Freetown. As leis abolindo a escravidão nas colônias britânicas não eram aplicáveis ao protetorado de Serra Leoa, onde a escravidão continuava a prosperar. Veja, é um protetorado inglês. E tem escravidão em Serra Leoa. O escravismo desenvolveu-se dessa forma até muito tarde. Os negócios com escravos não foram abolidos antes de 1896. E a própria escravidão foi considerada ilegal somente em 1926. Freetown, apesar do nome, era a capital de um dos últimos bastidões da escravidão. Essa situação escandalosa só podia predominar graças ao mito de que a escravidão interna era diferente e, dessa maneira, aceitável. Na verdade, era escravidão da mesma forma. É isso. Muito obrigado, então.